Discutimos aqui como popularizar, como divulgar, por onde começar. Eu perguntaria a Luiz, que tipo de divulgação pode haver? Vocês, por exemplo, têm um trabalho, você é responsável por um trabalho via internet e todo um movimento para criar uma rede. Como é que é isso? Eu acho que é interessante do trabalho da gente lá no SciDev, da América Latina, é que tem esse sentido de se voltar para os nossos países vizinhos, né? É muito comum aqui no Brasil a gente saber muito mais o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, né? Enquanto que o que está acontecendo no país e na América Latina e no Caribe a gente sabe muito pouco. Então a gente tem essa rede que a gente... É uma rede por computador, baseada num site, é isso que funciona? Não, ela é uma organização que fica em Londres, que foi criada com o apoio da revista Nature e da Science, com o apoio da Academia de Ciências do Terceiro Mundo e que está essencialmente voltada para o trio, né? Ciência, tecnologia e desenvolvimento. Então, é voltada para os países em Mas desenvolvimento. que coisas vocês promovem? A gente não promove, a gente bota em debate temas que envolvem esse trio ciência, tecnologia e desenvolvimento. Tá? Esse então, debate vem por onde? Vem Internet? por internet e vem também por rede mesmo, de pessoas na América Latina. Então, além do portal que a gente, na internet... Aproveita e dá o endereço do portal aí para a pessoa. www.scidev.net. E se quiser ir direto, /América Latina. Além desse portal, a gente, por exemplo, organiza eventos em alguns países. A gente fez no Panamá, fez na Costa Rica, vai fazer agora no Equador. Então, a gente Era isso vai... que eu ia dizer. Então, vocês fazem, a gente estimula a multiplicação de divulgadores, de popularizadores. Isso. E, inclusive, parcerias entre esses diferentes grupos da América Latina e do Caribe. Tá. E uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente divulgar aqui é um guia de divulgação científica que a gente lançou há cerca de 2 meses e que é bem interessante porque reúne algumas orientações, alguns guias bem práticos de como fazer divulgação científica, desde o ponto de vista do jornalista, do cientista, da pessoa que quer... divulgar temas de ciência para os políticos, e assim como artigos de opinião e de análise. E a gente conseguiu um apoio, fazer uma parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia e fazer uma versão impressa, quer dizer, tem a versão que está via internet, que pode ser acessada gratuitamente, e o Ministério da Ciência e Tecnologia também, com essa parceria com a gente, vai estar distribuindo aí, por esses dias, essa publicação que reúne cerca de 15 artigos principais desse guia. Bem, vamos pegar aqui, Enio, o que é importante nessa divulgação e nessa popularização? Você defendia, em contraposição com o que eu dei, a coisa da escola, do centro, o que é importante passar? Ou seja, qual é a preocupação? Eu não creio que havia grande divergência, eu apenas queria insistir no fato de que para o sucesso de um centro de ciência, de um museu de ciência, é necessário uma população que tenha algumas informações para ler o que é apresentado nesses centros de ciência, nesses museus. Senão, deve-se explicar coisas demais ou acreditar que as pessoas tenham uma formação que, de fato, não têm. Mas acho que esta é uma questão, de fato, passará com o tempo e podem perfeitamente seguir as duas linhas. O que me preocupa mais é a questão do papel do cientista e do jornalista, que são complementares. Há alguma coisa que me parece importante na divulgação científica e que o jornalista não pode fazer e que o cientista deve fazer, é dizer aquilo que ele não sabe, os limites daquilo que ele sabe, das suas certezas. O público, em geral, acredita que ciência é uma verdade e ponto. Isto é científico e, portanto, é verdadeiro. Ora, isso é uma balela. Raras são as certezas científicas que podem ser enunciadas com esta universalidade, com essa generalidade. E os jornalistas não têm instrumentos para saber e medir até que ponto uma verdade é verdadeira ou quais são os limites da certeza ou das experiências que comprovam esta afirmação dita científica. Então, é muito importante que se estimule o cientista a dizer o que ele sabe e os limites desse conhecimento. Quando um cientista diz, no caso recente do acidente
com a carne da vaca louca, que causou mortes. Havia alguns cientistas que diziam que aquela carne podia ser consumida e podia ser usada sem perigo. E pouco tempo depois as pessoas morreram e se verificou que esta certeza enunciada por um cientista era falsa. Se alguém tivesse cobrado do cientista quais eram as condições em que essas suas conclusões tinham sido alcançadas, quais eram as experiências que podiam comprovar essas suas certezas, logo se verificaria que eram muito frágeis e que não havia toda essa certeza. Mas ninguém foi lá para cobrar e o cientista não foi motivado, até mesmo eticamente, em dizer os limites do seu conhecimento. Ele privilegiou a visão de que aquilo que ele sabe é universal, é geral. Essa tensão entre jornalistas e cientistas me parece que deve ser explorada mais nos nossos dias, porque os impactos da ciência são cada vez mais preocupantes. Eu não encontrei nenhum especialista em radiação e proteção de radiação que me garanta que o celular não faz mal à saúde. Não há evidências, por enquanto, mas nos testes feitos sob determinadas condições, todos eles me garantem, dizem, bom, mas mantenha longe de crianças, ou não utilize o celular em excesso, porque os nossos conhecimentos são ainda frágeis e limitados. Esta questão, me parece, deveria ser mais explorada. Eu diria quase que deveríamos inventar uma divulgação do que não se sabe, dos limites das certezas da ciência. De certa maneira, contrapor aquela visão do espetacular, né? A ciência como uma solução. Não, contrapor a visão que tudo o que é científico é verdadeiro e é universal. As certezas da ciência são locais, parciais e em determinadas condições funcionam. A generalização é que é um perigo, e esta generalização exige um bom senso e um certo treino e um diálogo, uma negociação, uma participação maior do jornalista. Me desculpa, mas eu não entendi em que medida você acha que isso não pode ser feito pelo jornalista. Porque como ele não conhece as condições em que uma pesquisa foi feita, ele não tem clareza sobre os limites do que é verdadeiro, o que é apenas enunciado como verdadeiro e quais são os limites desta certeza. Quando eu te digo, se eu deixar cair esta bala no chão e deixar cair uma folha de papel no chão e, evidentemente, você vê que os dois caem com velocidades diferentes. Em geral, se lê nos jornais que todos os corpos caem com a mesma velocidade. Então, isso é o que acontece. É que quando eu digo todos os corpos caem com a mesma velocidade ou com a mesma aceleração, estou implicitamente dizendo que cai se não tiver ar. E isso não é dito. E é fundamental para poder decifrar esta simples observação científica. Mas as condições com que uma experiência é realizada não são contadas porque são triviais para quem a faz e muitas vezes não permitem a quem não fez a experiência entender do que está falando. E por desconhecimento da especificidade por parte do jornalista fica difícil... Fica difícil traduzir isso. Então é muito importante que o cientista participe da divulgação, escreva, diga os limites das suas certezas. E ao jornalista cabe perfeitamente a divulgação, a tradução, o caráter crítico, a pergunta, o estímulo ao cientista em dizer o que sabe e, sobretudo, o que não sabe. Eu acho que esse treino para provocar o cientista ainda está no começo, nós poderíamos aperfeiçoá-lo muito mais. Eu estava até imaginando criar uma revista de divulgação dos limites do que se sabe. Para fazer exatamente a visão crítica. Como fazer uma divulgação com visão crítica? Aproveitando, Henrique, você está cheio de tosse, aí você falando melhor um pouco. Talvez Vamos lá. melhore. Como é que é possível fazer essa visão crítica florescer? Olha, eu acho que uma coisa importante é o seguinte: divulgar ciência não é fazer ciência
né? Divulgar ciência é uma outra atividade que o pesquisador pode fazer, que o jornalista pode fazer, mas não é fazer ciência. Quer dizer, é preciso buscar uma linguagem, e essa linguagem está em vários níveis. Por um lado, você pode divulgar a ciência, os fenômenos, os avanços que a ciência tem atingido e mostrado quais as perspectivas futuras. Você pode mostrar quais são os limites da ciência. Você pode mostrar quais são as implicações éticas da ciência. Ou seja, divulgar a ciência como parte de uma cultura, você tem várias formas. Você pode divulgar, por exemplo, os sentimentos humanos mais profundos, ou por uma tragédia, ou por uma comédia, ou pelo cinema, ou pela literatura, ou por uma pintura. Quer dizer, você tem várias linguagens que permitem você falar do homem, de suas aflições, de suas alegrias e tudo. A ciência é um meio de cultura, é uma forma da cultura. Então, tem várias abordagens possíveis. Não existe uma fórmula. Existe necessariamente, por ser uma parte da cultura, uma regionalidade. Quer dizer, a divulgação de ciência não pode ser uma divulgação universal. Não existe uma fórmula universal ou que você desenvolva num país e transporte para outro país, como diga, a solução para divulgar ciência é essa. Isso não existe. Cada um de nós vai ter que desenvolver na sua localidade, na sua região, uma forma, uma linguagem que transmita. O importante é que a gente consiga transmitir, né? Esse ponto que o Enio levantou dos limites é um ponto, sem dúvida, importantíssimo, né? Mas não pode também ser só esse ponto, né? Porque vai levar a uma incompreensão do outro lado. Quer dizer, senão a gente vai dizer o seguinte: a ciência é é a arte de estudar o que não se sabe, né? Eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo. Então a pergunta é: para que fazer ciência se a gente não sabe nada? A ciência sabe um tanto, a ciência permite saber um tanto. E eu acho que mais importante, todo o imaginário da cultura hoje, né, da nossa sociedade, está baseado na ideia de que a ciência é o motor que permitirá soluções futuras. A única coisa que nos dá alguma perspectiva futura, e o futuro que eu falo é um futuro dos próximos 50 anos e não mais do que isso, está baseado em cima de um estudo da ciência. A gente pode anunciar, por exemplo, né, no lado mais dramático, que a gente está ingressando já ardentemente numa crise da água potável do mundo. Quem é que diz isso? É o cientista. Por que ele diz isso? Porque ele pode fazer uma avaliação da quantidade de água, do consumo de água. Fizemos até um programa exatamente sobre isso. Exatamente. Então, quem é que diz? Então, é o cientista que diz. Agora, e qual é a solução? Se a solução for baseada no mesmo procedimento que a sociedade adota hoje e que tem o nome de desenvolvimento, ou o nome que você quiser, a crise de água é inevitável, não vai ter solução da ciência. E entra a questão do Enio. Quer dizer, a ciência não sabe da solução de produção de água potável do nada. Até a própria dessalinização é caríssima ainda e é inviável. Ainda, quer dizer, é caríssima, é inviável. Eu não sei se é caríssima ainda, eu não sei se um dia vai ser possível. Eu não sei se, sendo possível, é uma solução. Quer dizer, tirar a água do mar, dessalinizar, consumir a água e jogar no mar água poluída, o que você vai conseguir é que daqui a 100 anos e não 50 anos, você tem uma crise não mais da água, mas uma crise global dos oceanos. Até da oxigenação. Exatamente. Tá. Bem, eu vou ter que fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco no nosso debate.